Olá, meu nome é Nelson Cavalcante e hoje nós vamos dar prosseguimento ao estudo de termometria para o nono ano. Dessa vez nós vamos resolver alguns exercícios e mostrar as aplicações de todas as fórmulas de transformações que nós aprendemos até agora. O nosso primeiro exercício é um exercício de transformação simples. Tá? Muitos exercícios vão ser variações desse exercício que pede apenas para você transformar de uma escala para outra escala. Aqui a ideia é só a gente entender a aplicação básica dessas fórmulas, mas você pode imaginar diversos exercícios vão ser resolvidos da mesma forma. Esse exercício diz o seguinte: num determinado dia, a temperatura medida em um termômetro graduado em Fahrenheit foi de 77 graus Fahrenheit. Encontre quanto seria essa temperatura em Celsius e em Kelvin. Ou seja, ele te deu uma determinada temperatura em Fahrenheit e ele quer quanto que seria se a mesma temperatura fosse medida na escala graduada em Celsius e na escala graduada em Fahrenheit. Para isso, nós vamos colocar aqui, primeiramente, para transformar para Celsius, a fórmula de transformação de medidas em escala Fahrenheit para a escala Celsius, que é a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Tá? Fazendo a substituição no valor, nós vamos ter temperatura em Celsius sobre 5 é igual a 77 menos 32 sobre 9. 77 menos 32 vai dar 45. Então, nós vamos ter 45 sobre 9. 45 sobre 9 vai dar 5. Por fim, nós temos que a temperatura em Celsius é igual a 25 graus Celsius. Tá? Basicamente, é só você fazer a substituição na fórmula de transformação. E como seria se nós quiséssemos passar para Kelvin, né, que é como ele está pedindo? Você vai fazer agora. Você pode tanto utilizar a união das fórmulas de transformação para Celsius com a de transformação de Celsius para Kelvin, que no caso ficaria uma conta parecida com essa, mudando apenas esses termos, mas você também pode aproveitar que você já tem o valor em Celsius e fazer a transformação de Celsius para Kelvin, que a temperatura em Celsius vai ser igual à temperatura em Kelvin menos 273. Então, nós vamos poder jogar esse termo para o lado de cá e fazer a substituição, que a temperatura em Celsius que nós temos é de 25 graus Celsius. Então, nós vamos ter 25 mais 273 é igual à temperatura em Kelvin. Por fim, a temperatura em Kelvin vai ser igual a 298 kelvins. Mais uma vez, lembrando que não é grau Kelvin, como aqui é grau Celsius. Aqui é apenas a medida do valor numérico Kelvin. Ok? Bom, agora a gente trouxe um segundo exercício e ele é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, então a gente vai usar um outro método para resolver ele. Bom, vamos ver o que ele está pedindo. O valor numérico de uma determinada temperatura medida em Fahrenheit é o quíntuplo da mesma temperatura medida em Celsius. Encontre essa medida em Fahrenheit. Aqui tem uma coisa importante. Ele em nenhum momento falou quanto é essa medida, nem em Celsius, nem em Fahrenheit. Então, a gente tem duas incógnitas. A gente não sabe qual é a temperatura em Celsius, não sabe qual é a temperatura em Fahrenheit. Porém, ele deu uma outra informação aqui que é bastante importante, que é que a temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo, o valor numérico da temperatura em Fahrenheit é o quíntuplo do valor numérico da temperatura em Celsius. Então, eu vou escrever as nossas duas equações. Primeiro, nós temos que a temperatura em Celsius é igual, sobre 5, é igual à temperatura em Fahrenheit, menos 32 sobre 9. Mas nós também temos, nesse caso específico desse exercício, nessa determinada situação, que a temperatura em Fahrenheit é igual ao quíntuplo da temperatura em Celsius. Então, eu tenho duas incógnitas, duas equações. Eu vou poder fazer uma substituição e poder encontrar essas incógnitas. Bom, o que eu vou fazer aqui é substituir essa temperatura em Fahrenheit por 5 temperatura em Celsius, ou seja, TF eu vou substituir por 5 TC. Então, minha conta vai ficar TC sobre 5 é igual a 5TC menos 32 sobre 9. Tá? Aqui eu vou poder jogar esse 5 aqui que está dividindo para o outro lado multiplicando, assim como vou poder jogar esse 9 para o lado de cá multiplicando. Então, minha conta vai ficar 9TC igual a 25TC menos 160. Bom, por fim, eu posso jogar esse 25 para o lado de cá subtraindo. Eu vou ter
9TC menos 25TC menos 16TC é igual a menos 160. Ou seja, multiplicando ambos os lados por menos 1, eu vou ter que 16TC é igual a 160. 160. E por fim, eu vou poder fazer essa divisão de 160 por 16, que vai me dar a temperatura, que vai ser igual a 10 graus Celsius. Tá? Bom, eu achei a temperatura, só que eu achei a temperatura em Celsius. É só você olhar qual é a letra que você está usando, que no caso aqui é TC, eu sei que está em Celsius. Então, por fim, eu vou poder achar quanto é essa temperatura em Fahrenheit. O que muitos alunos acabam fazendo é usar essa fórmula de novo nessa fórmula daqui. Tá? Aliás, desculpa, usar esse valor numérico nessa fórmula aqui de substituição de Celsius para Fahrenheit. Porém, o nosso exercício já disse que a temperatura em Fahrenheit é 5 vezes a temperatura em Celsius, ou seja, ela vai ser 5 vezes essa temperatura aqui. A temperatura Fahrenheit vai ser igual a 5 vezes 10. Por fim, 50 graus Fahrenheit. Tá? É importante também entender que nessa situação específica, onde a temperatura em Fahrenheit é 5 vezes a temperatura em Celsius, a gente unicamente tem essa situação, 10 graus Celsius, que equivale a 50 graus Fahrenheit, ok? Bom, trouxe aqui um terceiro exercício, e esse exercício também, num primeiro momento, você percebe que ele não é um exercício de simples transformação. Ele diz o seguinte: o valor numérico de uma determinada temperatura medida em Celsius é igual ao valor numérico da mesma temperatura medida em Fahrenheit. Qual é esse valor? Primeiramente, aqui o que ele está afirmando é que a gente tem uma determinada temperatura onde, se você medir num termômetro graduado em Fahrenheit, você vai encontrar um determinado valor e vai ser igual, o valor numérico vai ser igual ao valor que você vai encontrar para Celsius. Só tem uma determinada temperatura onde isso acontece. E ele pergunta qual o valor, não o valor em Celsius ou em Fahrenheit, porque aqui ambos são iguais pela determinação desse exercício. A gente vai usar o mesmo método que a gente usou no exercício anterior. A gente vai primeiro colocar a fórmula de transformação de Celsius para Fahrenheit. Tá? Essa transformação de Celsius para Fahrenheit. E o que o nosso exercício em específico disse, que a temperatura em Fahrenheit é igual à temperatura em Celsius. Agora a gente vai poder fazer essa substituição dessa afirmação aqui dentro da nossa fórmula de transformação. Então nós vamos ter temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit, que é temperatura em Celsius, menos 32 sobre 9. Mais uma vez a gente vai multiplicar aqui cruzado, o 5 vai multiplicar esse numerador desse lado e o 9 vai multiplicar o numerador do lado esquerdo. Então nós vamos ter 9TC vai ser igual a 5TC menos 160. Lembrando que esse 160 aparece porque eu multipliquei o 5 tanto com TC quanto o menos 32. Então vai aparecer esse menos 160. Jogando esse menos 5 para cá, subtraindo, nós vamos ter que 4TC é igual a menos 160. Por fim, a gente vai encontrar menos 160 dividido por 4, que é igual a menos 40 graus Celsius. Lembrando que aqui vai tanto fazer, não vai fazer diferença, porque a gente vai ter menos 40 e também menos 40 graus Fahrenheit. Menos 40 graus Celsius, menos 40 graus Fahrenheit, porque esse exercício fala exatamente do valor onde elas são iguais, ok? Bom, agora a gente tem aqui nosso quarto exercício e ele também vai fazer uma pergunta que não necessariamente é direto uma transformação de Celsius para Fahrenheit ou para Kelvin. Aqui ele diz: o valor numérico de uma determinada temperatura medida em Celsius é o mesmo que o valor em Fahrenheit acrescido de 8 unidades. Quanto é essa medida? Bom, primeiramente a gente tem que aprender a pegar desse texto essa nossa segunda informação, como nós já vimos nesse tipo de situação. Nós vamos ter essa transformação, tá? Mas nós precisamos de uma segunda informação, ou seja, nós precisamos tirar do texto essa segunda informação que é específica desse exercício. E nesse caso, ele falou que o valor numérico de uma determinada temperatura medida em Celsius, ou seja, a temperatura em Celsius, é o mesmo, é igual, tá? A temperatura medida no valor o valor da temperatura medida em Fahrenheit
acrescido de 8 unidades, ou seja, temperatura em Fahrenheit somados com 8 unidades. É assim que você interpreta o que foi dito no texto. Existem várias variações desse tipo de exercício, subtraindo, somando, multiplicando, como nós já vimos, e você sempre vai usar esse método para resolver esse tipo de problema. Bom, o que a gente vai fazer agora? Substituir isso aqui dentro dessa nossa primeira equação. Então, nós vamos ter TC sobre 5 é igual, o TF, no caso, vai ser... aqui eu posso fazer essa substituição, já que a minha resposta pede em Celsius. Então, no caso aqui, eu vou ter TC menos 8 menos 32 sobre 9. Tá? Então, desse lado aqui eu ainda vou manter TC sobre 5 é igual a TC menos 8 menos 32 menos 40 sobre 9. Por fim, a gente multiplicando cruzado aqui, nós vamos encontrar TC igual a 5TC menos 200. Jogando isso para cá, subtraindo, 4TC é igual a menos 200. Então, por fim, nós vamos ter que TC é igual a menos 50 graus Celsius, que é a divisão de 200 por 4, menos 50 graus Celsius, ou seja, ele está dizendo que a temperatura em Celsius é menos 200 graus Celsius, né, que é o que ele queria, e com essa fórmula nós poderíamos até encontrar quanto seria em graus Fahrenheit. No caso, pegar essa temperatura e subtrair de 8, menos 50 menos 8, a gente encontraria que a temperatura em Fahrenheit seria de menos 58 graus Fahrenheit. Essa é a temperatura, o ponto, né, a temperatura onde a temperatura em Fahrenheit é exatamente a temperatura em Celsius menos 8 unidades, ok? Então, esses primeiros exercícios mostram como é que a gente pode complicar e fazer problemas mais complexos utilizando essas equações de transformações, tanto de Celsius para Fahrenheit e também para Kelvin, ok? Essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenham gostado e até a próxima.